Bola rolando para o tricolor do Arruda. Alô, Igor Moura. Alô, Edinaldo Santos. Abraço forte para você, amigo. Boa noite. Um abraço para todo mundo ligado aqui no Bola Rolando. Bom, Edinaldo, e em meio a essa situação política do Santa Cruz, que a gente sabe que ainda existe acirramento, né? Pela primeira vez, desde aquele efeito suspensivo da última quinta-feira, que recolocou na presidência do Conselho Deliberativo o Marino Abreu, o Marino, já no exercício de presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, se manifestou, se expressou pela primeira vez com um ofício, uma nota direcionada aos conselheiros do Santa Cruz, uma nota com a data de hoje, que diz o seguinte: cumprimenta cordialmente todos os conselheiros, e ele fala na condição de presidente do Conselho Deliberativo com o intuito de esclarecer e dar publicidade no que diz respeito às contribuições financeiras relacionadas aos conselheiros eleitos. A gente sabe que teve toda aquela confusão de que tem que ter obrigatoriedade do conselheiro ter que pagar, senão vai ser expulso. Então ele já lançou essa nota. Marcaram uma assembleia para isso. Um dos itens era a expulsão dos que não estão colaborando. Eram dois principais itens, vamos colocar assim. A questão do balanço de 2022 do Santa Cruz. Contas. Isso, o julgamento das contas. E outro era essa questão da expulsão de alguns conselheiros que não estavam adimplentes, digamos assim, com o Santa, e segundo quem queria a exclusão deles, a expulsão deles, gerando... Era o interventor, né? O interventor, gerando um déficit de R$700 mil, né? Uma ausência de R$700 mil de dinheiro, enfim, para o Santa Cruz. Então, diz o seguinte a nota: é de conhecimento de todos que este órgão sofreu intervenção judicial, motivo pelo qual assumiu o senhor Ricardo de Paula, pelo prazo de 60 dias. Ocorre que durante o referido período, o senhor interventor judicial, utilizando-se das atribuições que lhes foram conferidas, emitiu determinação no sentido de compelir os membros do colegiado a procederem com o pagamento de contribuições, sob pena de exclusão do quadro de conselheiros. Ocorre que, conforme deliberado e decidido na primeira reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, realizada no dia 9 de março de 2021, ficou instituído, após a deliberação do pleno do órgão, que a cobrança de contribuições aos conselheiros eleitos passaria a ser facultativa. Como o senhor interventor, à revelia do Estatuto Social do Clube e do regimento interno do Conselho Deliberativo, não deliberou junto ao Pleno novamente, a fim de alterar ou revogar tal decisão do colegiado, torno desde já, isso desde hoje, sem efeito qualquer determinação contrária sobre o referido tópico, declarando, portanto, que seguem sendo facultados os pagamentos de contribuições por parte dos conselheiros eleitos. Importante frisar ainda que tal deliberação ocorreu quando o presidente do Conselho Deliberativo ainda era o senhor Mário Godoy, que posteriormente renunciou ao cargo, o que rechaça claramente as ilações feitas, inclusive no bojo dos processos judiciais, que tal determinação se deu com fins políticos. Ainda é de importante menção que o caráter facultativo das contribuições não exclui a importância da continuidade dos recolhimentos daqueles que reúnem tal condição, sendo de suma importância para custeio dos pagamentos dos funcionários, manutenção do espaço, dentre outros custos ordinários e extraordinários. Aquela última frase, falando a respeito de tudo que deve ser respeitado, enfim, determinações. Essa é a primeira vez que o Marino Abreu se manifestou. Aliás, ele iria ontem participar do Fórum Esportivo com o João Vitor, mas por uma questão profissional, ele não pôde vir de última hora. Ele pipocou, foi? Bom, não vou dizer que pipocou, o cara tinha um compromisso profissional. Qualquer pessoa vai me convidar para algum lugar, eu digo que dá. Se a Rádio Jornal chega e fala: olha, Igor, você vai estar na escala para fazer tal coisa, se for no mesmo horário eu vou dizer, não posso ir. Não sei se pipocou. Para mim me pareceu uma pipocada, porque foi em cima da hora que ele ligou para o nosso João Vitor. Mas tudo bem. Eu fico dizendo isso porque essas pessoas às vezes reclamam que não tem espaço. Não, isso aí acontece sim. Quando tem o espaço, não, porque eu tenho um compromisso, cara, e pintou de repente. Isso aí você tem. Impressionante. De um lado ou do outro, isso aí eu falo de todo lado, de um lado político do Santos, do outro lado político do Santos. Independente de ser oposição, situação, reclama o espaço. Quando tem, o que aparece de
coisas emergenciais é impressionante. Mas eu acredito que nas próximas semanas, tanto o Marino Abreu como o Antônio Luiz Neto, eles vão participar da sabatina com o João Vitor no Fórum Esportivo. Acredito eu piamente que isso vai acontecer no futuro próximo. Bom, Edinaldo, a gente vai escutar agora aquilo que eu prometi ontem. Os motivos que vão levar o Retrô a jogar na Arena e não escolher o Arruda, naquela reunião que você, inclusive, veiculou aqui na rádio. Você conversou com o Silvio Costa, com várias pessoas que estavam se reunindo, tentando promover o Santa Cruz, tentando debater o Santa Cruz, o que fazer para melhorar a situação do Santa e do Retrô, que uma coisa reflete na outra, está uma coisa ligada à outra, não tem para onde correr. E o Gustavo Jordão, a gente conversou com ele, o diretor de futebol do Retrô, que já tinha me falado ontem que o Retrô iria mandar o jogo contra o Maranhão na Arena de Pernambuco. Diga-se de passagem, os jogos do Retrô vão acontecer contra o Maranhão. Primeiro jogo domingo já agora, né? Lá no Castelão em São Luís. Jogo da volta na outra semana na Arena de Pernambuco. Vai ser no domingo também. Isso, exatamente. E o Gustavo Jordão fala dessa situação do Retrô jogar na Arena, a preferência do clube é essa. Do Retrô jogar no Arruda alguns jogos dos mata-mata, né? A gente entende que a Arena de Pernambuco é a casa do Retrô. Essa é a 4ª competição temporada profissional que o Retrô joga e a gente sempre teve nossos jogos, 90% deles, na Arena de Pernambuco, né? Só quando a Arena estava, por algum motivo, interditada, por algum outro evento, alguma outra possibilidade de manutenção do gramado, que a gente não jogou na Arena. Então, a gente julga que isso é uma parte técnica importante que a gente tem que levar em consideração. Nada que o Arruda não comporte esse jogo, o gramado do Arruda é bom, o campo do Arruda seria excelente ter a dimensão toda do torcedor lá vibrando e buscando, torcendo com a gente o nosso acesso, mas a gente entende que a Arena é nossa casa, nossos atletas, nosso clube, nosso time já tem uma identificação com a Arena, já conhece tecnicamente a Arena, o gramado, já sabe os atalhos. Então, por isso, da decisão do jogo, os jogos do mata-mata serem mantidos na Arena de Pernambuco. Salvo alguma outra coisa que aconteça, né, o presidente tenha um outro pensamento, uma outra ideia e consiga e entenda que precise mudar para o Arruda. Mas a gente espera que o torcedor de Santa Cruz vá para a Arena e torça junto com a gente, porque o acesso do Retrô garante a Série D de 2024 para o Tricolor. Pronto, aí então Gustavo Jordão, diretor de futebol do Retrô, confirmando os jogos da Fênix do Retrô na Arena de Pernambuco. Acredito que contra o Maranhão aquela média ela pode continuar, depender do que o Retrô fizer lá em São Luís. Aliás, quando a gente falou aqui que seriam 2 domingos, não. O jogo de ida acontece nesse domingo, lá no Castelão em São Luís. O jogo da volta é num sábado, às 6 da noite. Sábado, às 6 da noite, tem Retrô e Maranhão. Jogo confirmado, inclusive, no site da CBF, na Arena de Pernambuco, na Arena Pernambuco, esse jogo entre Retrô e Maranhão. Falando em Arena, amanhã tem decisão do Campeonato Pernambucano, Garotada Coral com 5 jogadores que fizeram parte do elenco profissional que disputou a Série D na base titular, muito provável do técnico Felipe Alves. Amanhã, Santa e Retrô, Santa querendo quebrar um jejum de 20 anos, muita coisa, sem ganhar um título estadual da categoria Sub-20, último título em 2003, Santa buscando seu 29º título estadual Sub-20. O goleiro Thiago Henrique, o zagueiro Cristiano, o zagueiro Dudu Ferraz, que terminou como titular da Série D, e os 2 atacantes que têm minutos no time profissional, o David e o Gabriel Cardoso. Essa base do Santa com jogadores que tiveram experiência no profissional para o jogo de amanhã diante do Retrô. Thiago Henrique, Hernandes, Cristiano, Dudu Ferraz, Bernardo, Juan Robert, Júlio César, Michael, Felipe Cardoso, David e Gabriel Cardoso, a base que vai enfrentar amanhã o Retrô. Santa ostentando aí 7 jogos sem tomar um gol sequer no Sub-20, Edinaldo. Ok? Aí o Santa Cruz aqui dentro do Bola Rolando, torcedor. Você ouviu a terça-feira tricolor aqui.